Olá, galera do Você Show. Estamos para mais uma edição do Papo Reto, programa 4, primeira temporada. Passamos pela professora Gil, passamos pelo o homem do marketing, Jairo Mateus, recebemos Thales, nutricionista. Hoje estamos recebendo uma profissão inusitada. Quando ela vem à minha mente, ela vem pessoas mais velhas, a barba enorme, que é a profissão de psicanalista. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a profissão, conhecer um pouco mais a fundo o profissional e tentar entender como essa profissão pode ser interessante para você que está em busca de uma profissão. Lembrando que aqui no Papo Reto a gente fala de profissionais e profissões, buscando informar melhor a você de mercado de trabalho, de perspectivas de futuro. Vamos conhecer nosso entrevistado hoje, Marisson Fraga. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Fábio. Obrigado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que estão em casa assistindo. E para mim é uma honra estar sendo convidado aqui para bater esse papo aqui no Papo Reto, né? Vamos conversar sobre essa profissão que, de certa forma, tem muita gente que não conhece, mas é uma profissão maravilhosa, né? É uma atividade, na verdade, maravilhosa, né? E é uma atividade que me encanta bastante e para aquelas pessoas que se interessam, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bastante esclarecedor. Para quem acompanha o AssombraCast, que é o nosso programa que fala do mundo assombrado, ele é aquele rapaz que as pessoas passam mensagem para mim, é aquele rapaz que fala complicado, é ele, Marisson Fraga. Ele vai falar um pouquinho sobre a profissão. Então, me conta, amigo, como é a formação de um psicanalista? Estuda-se aonde, quanto tempo? Então, essa pergunta, ela já é uma pergunta bastante controversa, né? Na verdade, a resposta é bastante controversa, porque é o seguinte, existe muita discussão nesse sentido. Algumas pessoas vão dizer, por exemplo, que para você se tornar psicanalista, você tem que procurar um curso, que é um curso específico, né, de psicanálise. Por exemplo, se você tivesse me feito essa pergunta há um ano atrás, eu iria responder o seguinte, o mais indicado é você procurar um curso de psicanálise e buscar, de preferência, um curso de psicanálise que tenha o que a gente chama de tripé psicanalítico, né? Que é a questão da teoria, é a questão da análise pessoal e a questão da supervisão, né? A minha resposta hoje já seria diferente. Eu estou mais inclinado a entender hoje que talvez a melhor forma de você se tornar psicanalista é você iniciar a sua própria análise. Então, é interessante que você inicie a sua própria análise com um psicanalista e a partir daí você vai percebendo a questão do manejo clínico, você vai se trabalhando, você vai se conhecendo, você vai tendo acesso às suas questões inconscientes. E quando você for para a parte teórica, né, para estudar a psicanálise, ter passado por essa experiência de análise pessoal vai fazer a diferença, sabe? Então, não existe um molde, né? Quando Freud, por exemplo, que é conhecido como o pai da psicanálise, ele descobre o inconsciente, né? Ele conceitualiza o inconsciente, ele sistematiza, né, esse conceito de inconsciente. Ele mesmo não passou por análise, né? Porque não tinha quem fizesse análise. Quem estava descobrindo a psicanálise era ele. Mas ele, em alguns textos, ele fala sobre, por exemplo, a importância de você participar de grupos de estudo, sabe? A importância de você estar sendo supervisionado por um psicanalista que seja mais experiente que você. Então, algumas pessoas, por exemplo, isso é uma coisa curiosa, algumas pessoas, por exemplo, entendem que quando você faz um curso de psicanálise e você recebe um diploma, você já está apto para se tornar um psicanalista e fazer os atendimentos. Uma coisa que eu posso assegurar é que o diploma, nesse caso, é o mais irrelevante possível. Primeiro, porque a pessoa se autoriza enquanto psicanalista, e segundo, que não é um diploma que vai estabelecer que você é psicanalista ou não, sabe?
A formação é muito mais complexa, inclusive eu poderia dizer que é uma ousadia e talvez uma ingenuidade a pessoa dizer que é formada em psicanálise, porque é uma formação que nunca acaba. Eu costumo dizer que a psicanálise é um estilo de vida, e quanto mais você estuda psicanálise, mais você descobre que você não sabe absolutamente nada, né? E que você precisa se aprofundar ainda mais. Então, a formação de psicanalista nunca acaba. Mas para a pessoa dar esse start aí, né, é interessante, por exemplo, você fazer ou análise pessoal, ou se você não estiver podendo fazer análise pessoal no momento, você procurar um curso que tem esse tripé psicanalítico. E aí na internet tem vários, né? Preciso ter cuidado com isso. Eu mesmo, eu não costumo comentar muito sobre isso, porque eu tomei uma decisão que hoje eu entendo que foi equivocada, porque quando eu fui estudar psicanálise, eu busquei um curso online. Até para facilitar a minha vida e tal, eu busquei esse curso online. Mas eu não recomendo, né? Eu fiz 3 cursos online e eu não recomendo, porque assim, o curso presencial ele tem uma diferença nesse sentido, sabe? Muita gente vai entrar, por exemplo, numa profissão nova, né? Que, entre aspas, não é uma profissão, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas vai conhecer a psicanálise pela primeira vez. Muitas pessoas já leram alguma coisa muito superficialmente sobre psicanálise, e a troca dentro de sala de aula ela é indispensável, tanto com relação a outros estudantes como com relação ao professor, né? O professor transmitindo a experiência de casos clínicos e você desenvolvendo também network, você consegue se inserir muito mais rápido no mercado. Porque você, por exemplo, não pode fazer atendimento de pessoas que você conhece, que você tem intimidade. Então, um outro estudante vai acabar te indicando, né? Quando você terminar o curso, ele vai acabar te indicando, a partir do momento que você se autoriza enquanto psicanalista, ele vai acabar te indicando algumas pessoas. E você também vai ter pessoas que vão indicar para essa pessoa. Então, assim, tem network, tem trocas, sabe? Tem dicas de livros que, neste caso daí, o curso online é uma coisa que hoje eu não indico mais. A não ser que seja um curso online onde você tenha aulas, né? Aulas, por exemplo, no Zoom ou aulas no Skype. E aí você, de certa forma, tem uma troca ali com o professor, né? Ao vivo. Mas você também tem vários cursos onde, na verdade, a pessoa vende o curso, mas no fundo, ela está vendendo apostilas para você estudar, sabe? E aí acaba sendo muito oneroso e a experiência não é tão boa assim. Então, mas contextualizando, estamos aqui em Recife. O curso de psicanálise é feito numa faculdade, é feito, é como se fosse uma especialização. Como é? Onde a pessoa localiza o curso? Aqui em Recife existem alguns cursos presenciais, inclusive alguns cursos, inclusive até com... como é que a gente pode falar? Com uma certa credibilidade. Mas é técnico ou superior? Ele é um curso livre. Curso livre. Explica o que é um curso livre. Então, ele não é uma graduação, né? Ele não é um curso técnico. Ele não é um curso, por exemplo, que ele é regulamentado pelo MEC, né? Ele não é uma especialização, você não vai ter um título de pós-graduação, de especialista. Ele não é um curso de extensão, sabe? Ele é basicamente um curso livre. Se você for fazer um curso, sei lá, você vai fazer um curso de pintura, por exemplo, é um curso livre, né? Não é regulamentado pelo MEC e tal. Então, inclusive até algumas escolas de psicanálise se vendem, né, como sendo curso autorizado pelo MEC e tal, mas isso aí é uma coisa irreal, assim. Isso aí, o curso livre ele não tem essa, digamos assim, essa jurisdição do MEC, né? Então, basicamente você pode encontrar também ele online. Você falou que não recomenda muito, que é importante a troca em sala de aula. Isso. Mas é um curso que dura quanto tempo? Para uma formação, uma graduação, na teoria? No meu caso, por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, ele durou 36 meses, né? 36 meses e meio, na verdade, né? Porque eram 36 meses, dariam 3 anos ali, foram 3 anos e meio. Mas, por exemplo, existem psicanalistas que defendem que para você se autorizar como analista, você teria que ter pelo menos uns 5 anos de análise, né? Então, é aquela questão, né, que vários professores ressaltam nos cursos.
Você pode fazer um curso de psicanálise e mesmo assim você sentir que não está preparado. Então tem muito isso, de você se autorizar enquanto psicanalista, sabe? E aí, às vezes, você faz um segundo curso, você faz um terceiro curso, para poder, a partir daí, você já começar a se sentir mais seguro para fazer esse atendimento. É o que você fala como uma formação constante. É, exatamente. Então, mas aí um grande norte para a galera que curte o papo reto é: estou entrando na profissão. A partir de que momento eu já consigo trabalhar e ter meus clientes e me remunerar? Porque a grande maioria das profissões que você começa a trabalhar cedo, você tem como se manter estudando. Quando você não consegue se remunerar, você depende dos outros, você termina desistindo no meio do processo, porque tem que buscar outras fontes de renda. E quando você busca dentro da sua própria formação, ela pode ser contínua, como você fala, porque você se autossustenta. Como é na psicanálise? Então, na psicanálise, assim como na psicologia, como em vários outros, você, depois que você termina o curso, que você se autoriza, você fica meio que num período ali de um limbo, né? Você não é conhecido, você não tem pacientes, né? Então, de certa forma, você acaba tendo essa dificuldade. O que é que eu percebo? Eu percebo que psicanálise dificilmente ela é escolhida como uma primeira possibilidade para as pessoas. O que acontece muito, eu vejo o perfil de alunos, são pessoas, por exemplo, que já têm uma profissão, né, e que de alguma forma aquela profissão muitas vezes dialoga com a psicanálise, né? Então existem médicos que se interessam em fazer psicanálise, existem psiquiatras que se interessam em fazer psicanálise, mas também é bem variado, tem engenheiros, né, tem, enfim, contadores que por algum motivo querem mudar o ramo de atividade, e aí eles acabam já tendo uma profissão, eles já têm uma remuneração, e a partir daí ele consegue custear. Porque, na verdade, assim, tanto a psicologia como a psicanálise são formações relativamente caras, assim, para o que a gente tem hoje, né, digamos assim, de situação socioeconômica. Ela é considerada como uma formação cara. Inclusive, os livros são caros, né? Existem livros que são indispensáveis, como, por exemplo, Vocabulários da Psicanálise, de Laplanche e Pontalis, que é caro. Existe Dicionário da Psicanálise, da Elizabeth Roudinesco, que também é um livro caro, né? Os livros do Nasio, eles são caros. Os livros de Freud, agora na Amazon, você consegue, vez ou outra, uma promoção. Mas os livros de Lacan e seminários são muito caros. Então, para o poder aquisitivo, de forma geral, acaba sendo realmente uma formação cara. Abre esse baú para a gente, porque quanto mais claro a gente for para as pessoas, mais a gente consegue se fazer entender. Qual a diferença, basicamente, do psicólogo, psiquiatra e psicanalista? Então, o psiquiatra é um médico, né? E ele vai estudar, por exemplo, ele vai observar muito a questão de como é que está, digamos assim, a parte fisiológica do cérebro, né? Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, por exemplo, aqui eu sinto prazer em dar uma entrevista, então o meu cérebro está gerando, né, dopamina, está gerando neurotransmissores que me fazem sentir isso. E quando eu tenho uma deficiência nesse sentido, por exemplo, uma deficiência de recaptação de serotonina, eu preciso tomar uma medicação. Então, ele, enquanto médico, ele passa uma medicação para poder ajustar essa parte química do cérebro, né, de neurotransmissores e por aí vai. Ele também vai observar fenômenos que a gente conhece na psicanálise como psicose, né, na psicopatologia atual e na psiquiatria chama-se de esquizofrenia, né? Então tem vários tipos de esquizofrenia paranoide e tal. Então ele é um médico, né? É diferente do psicanalista, diferente do psicólogo. Ele é quem teria a autorização para passar uma medicação para você, caso ele julgue necessário. No caso existe muita confusão entre a psicanálise e a psicologia, e hoje,
de certa forma, já tem uma certa proximidade. Assim, por exemplo, um psicólogo com base epistemológica, que é a psicanálise, e um psicanalista, hoje eles se aproximam muito, né? Eles têm um manejo clínico que é bem parecido e tal, mas não foi sempre assim. Antigamente, o psicanalista, né, principalmente no que a gente chama de psicanálise ortodoxa, que começa com Freud, era muito um psicanalista onde ele ficava em silêncio, sabe? As pessoas se queixavam muito por causa disso. Então ele ficava em silêncio, ele não interagia muito, ele simplesmente ficava escutando você falar o tempo todo. Muitas vezes ele terminava a sessão e não falava absolutamente nada. Então as pessoas tinham muito a sensação de simplesmente chegar lá e tá falando e sai de lá sem nenhum insight, sem nenhuma resposta, sem conseguir elaborar absolutamente Se sente nada. abandonado. Muitas pessoas se sentem abandonadas, até porque o silêncio do analista é bastante incômodo, né? O silêncio do analista é utilizado como manejo clínico em algumas situações, até porque a análise também está na falta e é importante você observar como a pessoa ela lida com essa falta, né? O silêncio muitas vezes é angustiante. Muitas vezes você está falando alguma coisa e você busca de alguma forma saber se você está indo pelo caminho correto, como se existisse um caminho correto, e o silêncio do analista ele não te dá esse direcionamento, né? Então, o silêncio do analista é muito incômodo, muito utilizado para manejo clínico em algumas situações extremamente necessárias. Mas hoje a gente já tem psicanalistas que interagem mais, né? A gente já tem psicanalistas que dialogam mais com o seu paciente e tal, o que faz com que a psicanálise hoje em dia ela se aproxime muito da psicologia. Porém, na psicologia você tem outras abordagens e outras percepções, como, por exemplo, uma abordagem que tem crescido muito é a abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, na TCC, né, que foi iniciada por Aaron Beck, que era um psicanalista, mas ele traz uma nova forma de trabalhar, e é aí que surge a TCC. Ele vai observar, iniciar trabalhando com pensamentos, por exemplo, emoções, comportamentos. Então, por exemplo, você tem um estímulo, você passa por uma experiência e desenvolve um pensamento automático, e a partir desse pensamento automático você tem determinadas emoções, e a partir dessas emoções você se comporta de uma forma tal. Muitas vezes isso traz danos para as relações sociais como um todo, e aí a TCC vai começar trabalhando com isso até que consiga descobrir as crenças intermediárias, as estratégias, as crenças centrais. Então, basicamente, o que eu estou querendo falar é a psicologia ela tem várias formas de trabalho, né? Você tem a psicologia jurídica, você tem a psicologia social, onde você pode trabalhar com ONGs, você pode trabalhar com projetos. Você tem, por exemplo, a psicologia escolar, né? Você tem não só o atendimento clínico, assim, a psicologia, na verdade, abre um leque muito grande assim, de possibilidades de formas de trabalho. Você tem a psicologia hospitalar, né? Então, é um mercado que está crescendo bastante. Assim. O curioso é que quando é detectado que uma pessoa está com algum desequilíbrio, algum descompasso, se encaminha para um psicólogo. Aí a pessoa faz um acompanhamento com o psicólogo, se vê que precisa ser mais incisiva, encaminha para o psiquiatra. Uhum. Mas quem encaminha para você? Que profissão ou em que momento a pessoa diz, não, você tem que ir para um psicanalista? Como se chega a um psicanalista? Então, existem pessoas que despertam por si só o interesse na psicanálise, porque ouviram falar em algum lugar e tal. Como hoje a gente já tem no YouTube, né? Você já tem aí palestras de psicanalistas, como a questão do Contardo Caligares, que nos deixou recentemente. Você tem a Maria Homem, né? Que é uma psicanalista também. Então, hoje, com a internet, com a democratização da informação, isso já começa a se espalhar. Então, tem pessoas que desenvolvem naturalmente o interesse de passar pela experiência da psicanálise. Agora, existem, por exemplo, alguns psiquiatras que admiram muito a psicanálise e que já fizeram curso da psicanálise.
Então, esses psiquiatras, por exemplo, às vezes eles encaminham para o psicanalista porque entendem que para o quadro daquele paciente seria a melhor forma de lidar, a melhor abordagem, digamos assim. Então, mas assim, você tem a questão do Instagram, você pode se colocar, você pode se posicionar, né, no Instagram, você pode se posicionar no YouTube. Né? Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal Marison Fraga, é o meu nome, onde o canal se transformou basicamente em um canal de psicanálise. Hoje eu estou ampliando isso para a gente tratar lá assuntos sobre antropologia e sobre sociologia, porque eu acho que são duas áreas da ciência que, na minha humilde opinião, isso é apenas uma opinião, eu acho que todo psicanalista e todo psicólogo deveria pelo menos estudar antropologia, sabe? Para desconstruir algumas crenças, para desconstruir algumas percepções, e a antropologia acaba somando muito assim nessa na forma como você enxerga a experiência humana e o que seria o ser humano, né? O Papo Reto, ele tem como missão trazer informação para as pessoas que têm dúvidas sobre as profissões. Então eu tenho que te perguntar, se fez o curso, aí a pessoa vai trabalhar para si, vai procurar uma clínica para poder trabalhar. Como é que ele entra no mercado para ser visto? Ele vai trabalhar para si, né? Uma coisa curiosa é que a psicanálise, ela não é considerada uma profissão. Ela é considerada uma ocupação. Então, ela não abrange, por exemplo, ela não está enquadrada nas leis trabalhistas e por causa disso, inclusive, tem muita dificuldade na psicanálise, porque sendo uma ocupação, por exemplo, uma coisa que acontece muito na psicologia é a pessoa declara imposto de renda e ele vai para o psicólogo e ele pede um recibo para declarar imposto de renda. Se ele fizer isso com o psicanalista, não vai funcionar. Não tem validade o recibo. Porque é uma ocupação, entende? Mas a pessoa vai trabalhar por conta própria. Aí tem essa questão da restrição, né, da psicanálise, porque são basicamente atendimentos clínicos. Hoje, como você tem a internet, você pode criar uma audiência e você pode lançar livros, você pode lançar cursos online. Eu, por exemplo, tenho um curso online e agora, em julho, a gente está gravando um outro curso que deve sair até o final do ano, né? Freud para quem tem pressa. O que está sendo um desafio muito grande para mim, porque você explicar Freud em poucas palavras é uma coisa muito complicada. Mas a ideia do curso não é você se tornar um psicanalista, é você fazer do curso, o acesso vai ser vitalício, é você fazer do curso um meio de consulta. Por exemplo, esse texto de Freud fala sobre o quê? Então, em poucas palavras, eu vou explicar lá. Esse texto de Freud fala sobre isso, isso e aquilo. Porque pode ser que não seja o que você está pesquisando. Então, a ideia é que vai se tornar um curso de consulta, entendeu? Então, quem pensa em seguir nessa ocupação, e não na profissão, né? Nessa ocupação, ele se remunera através de consultas. Isso. A gente sabe que um coach, ele atua na motivação, na determinação, no foco. No seu caso, você atua em quê no progresso da pessoa? Então, se a gente tivesse que resumir a psicanálise em uma palavra, essa palavra seria inconsciente, né? No final do século XIX, Freud ele acaba percebendo. Na verdade, já existia esse movimento, né? Mas era muito discutido. As pessoas achavam que a gente tinha uma segunda consciência. E aí Freud acaba trazendo no livro lá em 1900, Interpretação de Sonhos, ele traz o conceito do inconsciente, né? E o que é que ele descobre? Ele tinha descoberto isso com um atendimento que foi lançado no livro 5 anos antes, em 1895, que é Estudo sobre Histeria. Ele tinha descoberto a questão da associação livre a partir de um atendimento que ele fez. E ele começou a encontrar vias de acesso ao conteúdo inconsciente. Então, veja, digamos que o foco principal da gente, do psicanalista, a partir desse momento, desvendar, quer dizer, baixar as resistências da pessoa para que, junto com o analisante, a gente consiga desvendar o que é que tem dentro do conteúdo inconsciente, o que é que tem dentro do inconsciente dessa pessoa.
Se está no inconsciente, é porque é um conteúdo que acaba a pessoa, na consciência, muitas vezes não dando conta, porque é um conteúdo pesado. Então, você veja, alguém que, de alguma forma, quando era criança, desejou que o seu pai morresse. Isso é mais frequente do que a gente imagina. Por causa de uma questão edipiana, né? Então, para a consciência, isso é um material muito pesado. Aí ele vai para a inconsciência. E aí Freud acabou descobrindo que, apesar de ser de difícil acesso, existem possibilidades de você acessá-lo, existem vias de acesso. Seja através de uma interpretação de sonhos, seja através de um ato falho, seja através de um xiste. A partir da própria associação livre, a gente vai desvendando o que é que tem no conteúdo inconsciente daquela pessoa. E muitas vezes, né, a gente costuma dizer que a psicanálise é a terceira ferida narcísica da humanidade. Você tem, por exemplo, Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, que causa uma ferida narcísica na humanidade. Você tem o Nicolau Copérnico, que acaba descobrindo que a Terra não é o centro do universo. Então, essa é uma outra ferida narcísica. E você tem a psicanálise, com a descoberta do inconsciente, causando uma outra terceira ferida narcísica, porque engana-se quem acha que toma as suas próprias decisões de forma consciente. Na verdade, a gente toma essas decisões por causa do conteúdo inconsciente. E muitas vezes a gente repete os mesmos erros, passa pelas mesmas dificuldades, porque, na verdade, o inconsciente está pulsando e está dizendo, olha, tem um conteúdo aqui que você tem que descobrir. Quando você estiver preparado para descobrir, aí você ganha força frente a isso, e aí você pode ter uma chance aí de acabar não cometendo os mesmos erros, acabar não sofrendo tanto quanto você sofreria, acabar entendendo quais são as origens das tuas angústias, sabe? O porquê que você adota determinados comportamentos. Então, muitas vezes, existem pessoas, por exemplo, que são isoladas. Estou falando isso porque depois da pandemia as pessoas se isolaram mais. Existe uma tendência, quando a pessoa não faz análise, de dizer, olha, o mundo não presta, as pessoas são falsas. E aí tem uma grande pergunta, que é uma pergunta-chave da psicanálise, que é, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Quando você está preparado, né, você faz a ratificação subjetiva, que a gente chama, quando você, no seu próprio discurso, se implica nesse discurso, né, deixa, por exemplo, de se preocupar em reclamar das pessoas, e você direciona para você, para os teus comportamentos, o porquê que as pessoas me tratam dessa forma, será que eu também não faço alguma coisa diferente, qual é a imagem que eu estou transmitindo para as pessoas, o que meu comportamento está dizendo para as pessoas, será que na verdade são as pessoas que se afastam de mim, ou eu que faço esse movimento de tirar as pessoas da minha vida? Mas esse tipo de reflexão não te traz mais medos, angústias, não te traz mais dor? No início, sim, é bastante doloroso. Mas, ao mesmo tempo que é doloroso, a partir do momento que você começa a descobrir esses conteúdos, você ganha autonomia frente ao inconsciente e acaba sendo uma coisa muito prazerosa, né? Eu, por exemplo, eu fiquei livre. Antes eu era muito preocupado quando as pessoas falavam mal de mim. Quando eu percebi que as pessoas não gostavam de mim, que elas falavam mal de mim por trás. Muita gente tem esse problema, né? Quando descobrem que tem alguém falando mal de você por trás, as pessoas ficam muito chateadas com isso. Eu também ficava muito chateado. Quando eu fiz análise, eu me tranquilizei. Eu fiquei livre disso. Porque eu descobri, isso é uma coisa que choca muita gente, eu descobri que eu sou muito pior do que as pessoas imaginam. E hoje eu lido com isso muito bem. Então, geralmente, quando eu vejo alguma pessoa falando mal de mim, é sempre uma besteira, é sempre alguma coisa, sabe? Muito superficial. E aí eu me tranquilizo, isso me dá uma tranquilidade, que eu digo, poxa, isso aí que essa pessoa está falando, eu sou muito pior do que isso. Ela nem imagina, entendeu? Nosso querido Adriano Suassuna já falava que era deselegante falar mal das pessoas na frente delas, que o ideal é se falar pelas costas para não machucar. Para não constranger, para não constranger, né? Mas fala pra gente. Aí a pessoa fez um curso, se qualificou, começa a clinicar, não vou usar esse termo, mas começa a conversar com as pessoas. Hoje,
não estou dizendo que é o seu caso, mas de entrada, como é a remuneração? Como é que ele se remunera? É um pacote de várias consultas? É por consulta? Como é que funciona a remuneração de um psicanalista? Geralmente, assim, no formato que a gente tem hoje, o mais tradicional é uma vez por semana, né? Uma vez por semana, e aí você fecha o pacote, né? Porque o mês tem ali, basicamente, na maioria das vezes, 4 semanas, aí você fecha o valor da sessão, e aí tem paciente que pode escolher pagar por sessão, tem paciente que pode escolher pagar por mês, né? Mas isso daí é uma coisa que me incomoda um pouco. Porque quando a psicanálise começa lá atrás, o psicanalista ele estava praticamente todo dia com o seu analisante, né? E todo dia com o seu analisante é muito, o processo ele é muito mais rápido. Inclusive o processo de estabelecimento do que a gente chama de transferência, porque acontece uma coisa interessante na análise, que é basicamente o seguinte: o que Freud chamou de transferência. Muitos afetos que na verdade eles são originados para os nossos pais ou para outras pessoas, são transferidos para o analista, e às vezes são afetos de hostilidade. Então, é muito comum as pessoas saírem muito aborrecidas com o psicanalista, mas na verdade a pessoa vai percebendo aos poucos que esse aborrecimento está sendo direcionado para o psicanalista, porque originariamente ele é um aborrecimento que tem com o pai, né? É uma transferência. É uma transferência. Então, quando você faz a análise todos os dias, né, esse estabelecimento da transferência ele é muito mais rápido, né? Fora que a pessoa consegue fazer interpretação de sonhos de uma forma muito mais eficaz, porque você tem informações de como foi o dia anterior da pessoa, sabe? E os dias anteriores. Nos nossos sonhos aparecem muitos elementos de dias anteriores. Tem um ponto de partida, né? Exatamente. Então, quando você tem essa janela de uma semana, isso é uma coisa que eu sempre fico me perguntando se, na verdade, a psicanálise não, de uma forma equivocada, ela não acabou tentando se adaptar à questão mercadológica, por exemplo, sabe? Porque seria muito difícil hoje, seria muito oneroso que uma pessoa conseguisse, seria o ideal, mas é oneroso, que uma pessoa conseguisse fazer análise todo dia. Para quem pensa em entrar nessa ocupação, um psicanalista, em sua fase inicial, consegue num mês faturar quanto? Porque as pessoas buscam muito a questão de ocupação, profissão e o quanto vai ter de retorno financeiro, até porque as pessoas têm que continuar estudando, têm que progredir na vida, ter um carro, ter um bem. Então, a psicanálise consegue remunerar esse ponto, a pessoa poder sobreviver da psicanálise? Consegue. No início é sempre difícil, né? No início, eu lembro que eu tenho uma graduação em Ciências Contábeis. E eu passei quase um ano, assim, com muita dificuldade também, né? Para poder me inserir no mercado. Então, tem vários mercados, por exemplo, na área do direito, né? As pessoas têm essa dificuldade. Em psicanálise não é diferente. Então, muitas vezes, é por isso que eu falo sobre a importância de você fazer um curso presencial. Porque pode ser, inclusive, que um professor te indique. Isso costuma acontecer. Um professor te indicar, ele vê que você está se destacando, ele vê que você está comprometido com os seus estudos, ele vê que você é participativo na sala de aula, e aí, não tendo tempo para fazer esse atendimento, ele pode te indicar algum paciente. Algum outro amigo pode te indicar um paciente, você também indica para ele. Mas a gente pode considerar aí, apesar de ser uma coisa muito variável, a gente pode considerar que inicialmente você ali com mais ou menos uns 2 a 3 pacientes, você vai tirar numa média de R$1.000 a R$1.500, vamos colocar dessa forma. Mês. Por mês. Com 2, 3 pacientes. Lógico que vai depender de pacotes, de situações, de horários, mas é uma média que a pessoa pode entender que fazendo um bom trabalho, de partida, começa por aí. Sim. Uma coisa que a gente precisa considerar é que... Por que eu falei que é variável, né? Porque quando você vai fazendo esses estudos, de certa forma, a tendência é que você desenvolva uma consciência social, né? E a psicanálise é um caminho sem volta, assim. Depois, é muito difícil, assim, você assistir um filme e você não vê elementos psicanalíticos. É muito difícil você ler um livro e você não vê elementos psicanalíticos, sabe? Então, na sociedade, por exemplo, quando a gente se depara com notícias
quando a gente se depara com situações políticas, por exemplo, você consegue interpretar aquilo ali do ponto de vista psicanalítico. E aí você cria uma certa consciência social e, de certa forma, né, muitos psicanalistas e psicólogos, eles se sentem numa... eles despertam um desejo de separar uma parte da agenda deles para atendimento social, né? Então, porque assim, se você for cobrar o preço, na verdade, que seria um preço justo, uma boa parte da população não vai ter acesso à psicanálise, né? Então, do ponto de vista de responsabilidade social, você sempre acaba separando ali alguns horários de atendimento para preços mais baixos, para pessoas que não estão com tanta condição financeira para poder pagar o preço que seria justo. Fala um pouquinho para o nosso público o mercado. Hoje me capacitei, vou começar a atender. Como é minha concorrência? Sabe, o mercado tem muitos, tem poucos. Como é que está isso? Olha, eu vejo poucos psicanalistas, né? Se você comparar com a psicologia, por exemplo, tá? Eu estou fazendo a comparação com a psicologia, eu vejo poucos psicanalistas, mas é uma questão que está crescendo cada vez mais, né? Por que está crescendo, inclusive? Porque com essa democratização, né, de informações, as pessoas parecem que estão se conscientizando mais da importância de cuidar da saúde emocional. E, inclusive, a gente pode considerar que a pandemia foi um divisor de águas, porque hoje pessoas ainda sofrem consequências por causa da pandemia. Então, são problemas de depressão, são problemas de transtorno compulsivo obsessivo, são problemas de isolamento social, né? São problemas de alcoolismo, que tem muito, né? Muita gente desenvolveu alcoolismo depois da pandemia. Síndrome do pânico, por exemplo, né? Isso dentro, eu estou falando esses nomes porque geralmente são os mais conhecidos, né? Mas dentro da psicanálise a gente entende como a questão da neurose, né? Essas neuroses fóbicas, a neurose histérica, a conversão histérica, neurose obsessiva. Então tem uma outra nomenclatura, mas basicamente a gente estaria falando ali da mesma coisa. Depois da pandemia, né, as pessoas parece que se conscientizaram ainda mais da importância de você cuidar da saúde emocional. Conta pra gente. Você, se não fosse psicanalista, eu sei que você falou que é formado em ciências contábeis, mas exerceria que outra profissão? Hoje eu diria que comunicador. Talvez, inclusive, até um jornalista, alguma coisa assim, né? Eu me coloco muito como comunicador, porque eu gosto muito dessa ideia, né? Tanto é que eu tenho alguns canais no YouTube. Eu gosto muito dessa ideia de transmitir conhecimento. Isso, às vezes, é muito mal interpretado, sabe? É muito mal interpretado. Talvez professor, por exemplo. Acho que eu seria um professor. Isso, às vezes, é muito mal interpretado porque eu acho que eu tenho essa veia de comunicador, eu tenho essa vontade de comunicar, de transmitir conhecimento, e às vezes eu percebo que eu estou transmitindo um conhecimento que a pessoa já sabe. Então, muita gente se sente ofendida e incomodada com isso, né? Às vezes, as pessoas entendem isso como soberba, né? Como um camarada que quer se mostrar inteligente e tal. E eu tenho percebido que existe esse movimento, assim, sabe, de ser mal interpretado nesse sentido. Mas é uma característica minha. Eu acho que eu seria um comunicador. Eu acho que o professor, ele também é um comunicador, né, de alguma forma. Ele é mais do que isso, mas eu acho que eu seria professor. Por que eu pergunto isso? Como psicanalista, você pensa em sobreviver da profissão, da ocupação, ou você acha que daqui a 10, 15 anos você tem que ter essa sua veia de comunicador mais trabalhada para outros projetos, ou você pensa em se dedicar exclusivamente à sua ocupação? Não, uma coisa que eu já percebi assim, é que eu não quero ser vítima da clínica, entendeu? Eu quero ter poucos pacientes, inclusive para poder entrar mesmo, né, no caso, estudar, porque você tem que pegar. Muitas pessoas pensam que é só você atender
e você escutou, e ali você não faz mais nada. Só que não é exatamente. Você tem que pegar o caso do paciente, você tem que estudar, você leva para a supervisão. Muitas vezes o supervisor te indica um livro para ler. Então, às vezes, uma sessão que você faz com o paciente gera um livro para você ler, né? Então, quanto menos paciente você tiver, mais você consegue se comprometer com aquele atendimento, né? E a gente tem essa questão desse dilema, né? Porque tem muita gente que lota a agenda e aí fica sem tempo para poder pegar os casos dos pacientes, estudar. Muitas vezes no final de semana, no domingo, a gente está lendo sobre um livro que vai ser interessante e tal. Então, uma coisa que eu já decidi é que eu não quero ser vítima daquilo, eu não quero ser escravo da clínica, né? Eu quero ter poucos pacientes, mas que eu consiga me comprometer bastante com as sessões. E, alinhado a isso, a questão de comunicador, né? A gente tem essa possibilidade hoje com o YouTube, né? Cursos, por exemplo. Eu falei da questão do professor, eu estou me preparando bastante agora fazendo o que eu posso fazer, né, dentro das minhas limitações, inclusive até com relação ao horário, mas eu estou focando bastante no curso de psicologia para que eu me prepare, caso eu queira ser um professor lá na frente, também seria uma outra atividade que seria bastante prazerosa. Então, o que seria o cenário perfeito para mim dentro de 10 anos? Poucos pacientes na clínica, mas de forma bastante comprometida, uma ou duas faculdades no máximo, talvez uma, né, com aulas, né, dando aulas aí, e continuar o trabalho de comunicador, né? Cursos online também seria interessante, e continuar esse trabalho de comunicador. Seria uma versatilidade que me chama muita atenção, assim, eu gosto muito disso. Projetando como uma ocupação para o futuro, como é que você entende o futuro da psicanálise daqui a 10, 15 anos? O que é que você acha que vai mudar, vai se aperfeiçoar, vai se expandir, vai encolher? Como é que você vê essa ocupação daqui a 15 anos? Então, vai se expandir bastante, pelo motivo que a gente já falou, a questão da conscientização das pessoas, de cuidar da saúde mental, a questão, por exemplo, de vários psicanalistas estarem entrando no mercado digital também e se posicionando, a questão da pandemia, que foi esse divisor de águas, mas a gente tem uma questão de uma discussão muito intensa na psicanálise, porque, por exemplo, quando ela se inicia, ela se inicia com Freud, né, na psicanálise ortodoxa, e aí ele vai teorizar sobre isso, inclusive causando até algumas polêmicas, quando ele vai falar sobre fases do desenvolvimento psicossexual. Em 1905 ele lança um livro chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, e esse livro foi uma polêmica, tem muita gente que não entende até hoje. Ele constrói um corpo teórico. A partir disso, você tem ali depois, anos depois, né, você tem Lacan fazendo a revisita a Freud e de certa forma, trazendo uma nova interpretação para aquilo que Freud tinha falado. E também acrescentando essas interpretações, né? Tanto é que o Lacan vai trazer a questão do real, simbólico, imaginário e tal. Mas você também tem a escola britânica de psicanálise. Porque, por exemplo, Freud atendeu de forma indireta, mas ele atendeu um garoto de 5 anos que tinha uma fobia, que era o caso do pequeno Hans. Ele tinha uma fobia, ele tinha medo de cavalo, né? E algum tempo depois, Freud lança um livro chamado Além do Princípio do Prazer, que eu acho que esse livro deve ser de 1920, por aí, onde ele vai falar sobre um caso lá, que seria um caso Fordá. Ficou conhecido como caso Fordá. Não é um caso clínico, é uma observação que ele faz de um neto dele, né? E um garoto que ele estava brincando com um carretel, e Freud percebe que a forma como ele brincava com o carretel era uma forma da criança, ainda muito criança, muito bebê, dela elaborar a angústia que ela tinha, que ela sentia quando ela se separava da mãe. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a partir disso aí, Melanie Klein, que é da Escola Britânica de Psicanálise, vai pegar esse caso vai chamar a atenção dela e ela vai construir um outro corpo teórico, onde ela vai falar sobre posições esquizoparanoide, posição depressiva, fantasia, amor, culpa e reparação, que é uma obra dela. E nasce ali a psicanálise com crianças, junto com a filha de Freud, Ana Freud. Elas, em determinado momento, se tornaram, de certa forma, assim, até personas não gratas, né?
Mas você já tem uma transformação da psicanálise aí, ela sendo ampliada para atendimento com criança. E daí se origina a ludoterapia. Hoje é possível a gente atender criança na psicologia a partir desse movimento que aconteceu. Agora, a psicanálise ela é muito vista como etnocêntrica, é uma visão muito europeia. Então hoje você já começa a ter movimentos de brasileiros. Veja, a psicanálise ela começa com, de certa forma, povos que foram colonizadores. Mas como seria pensar a psicanálise dentro do contexto social do Brasil? Então você já tem psicanalistas hoje no Brasil que fazem essa discussão. A mesma coisa acontece na África, né? Você tem psicanalistas como Frantz Fanon, que vai falar sobre determinadas tribos onde ele entende que lá não tem o Édipo. Então já é um corpo teórico que está surgindo, né, que faz com que você entenda que a psicanálise ela está no início de tudo. Para quem quiser entrar na profissão, né, com toda certeza vai ter muito caminho ainda para percorrer, porque até pela base teórica que a gente está vendo aí, tem muita coisa para se discutir na psicanálise. Nesse ponto que eu queria chegar. Para quem está assistindo, qual é o perfil de um bom psicanalista? Primeiro de tudo, eu falaria coragem. Por que coragem? Né? Coragem para lidar com as suas perversões. Coragem para lidar com o que Jung chamou de sombras, né? A gente precisa conviver com as nossas sombras e coragem para passar pela experiência de análise, porque também requer coragem, né? Você vai descobrir muita coisa sobre você que não é agradável. Você vai descobrir muita coisa que, de certa forma, vai te deixar muito incomodado durante algum tempo, mas, como eu falei, depois se torna libertador, né? Por exemplo, só para você ter um exemplo, né? Eu acabei descobrindo que eu passei a minha vida toda tentando não rivalizar com meu pai, que é uma pessoa que eu amo, né? Mas que, de certa forma, como todo filho, né? Ou como pelo menos a maioria dos filhos, a gente já não pode falar mais todos os filhos, mas a gente desenvolve uma relação de ambivalência, de amor e ódio com o pai, justamente por causa, dentro da teoria freudiana, era como se eu estivesse querendo conquistar a minha mãe. E aí, quando a gente fala isso, a gente fala de uma relação que é um tabu na sociedade, como se eu estivesse querendo conquistar a minha mãe e meu pai seria o meu rival. E como é que isso se desdobra na vida de uma pessoa? Olha, meu pai foi gerente de banco. Eu fui gerente de banco. Algumas pessoas vão dizer que é coincidência, mas aí eu continuo. Em 2005, eu fiz um curso era vestibular naquela época, e eu passei para psicologia, que era o curso que eu queria fazer. Meu pai conversou comigo e me aconselhou a fazer o curso de ciências contábeis. Eu abri mão da psicologia e fui fazer contábeis. Meu pai tem um curso técnico de contábeis. Talvez algumas pessoas digam, mas isso é coincidência. Eu continuo. Meu pai torce para a seleção argentina. Eu torço para a seleção argentina. Então, essas coisas, quando a gente vai observar, a gente vê que não é só... Era como se fosse assim, é muita coincidência para ser só coincidência, sabe? Eu gosto de febre. Eu gosto de ter febre. Então, para mim é maravilhoso quando eu tô... Você gosta de ter febre? Adoro. Se eu pudesse, eu tinha febre todo dia, toda noite, de preferência. E aí, uma coisa interessante é que eu descobri o seguinte: meu pai, quando eu era pequeno, e aí eu descobri isso na análise, meu pai, quando eu era pequeno, ele trabalhava na diretoria do Unibanco e ele tinha que viajar muito. Naquela época ele viajava muito para Manaus, então ele passava 15 dias, 20 dias, às vezes um mês. E eu, muito pequeno, eu não tenho essa lembrança. Eu consegui essa informação com os meus pais, né? Tentando entender o que foi que aconteceu ali na minha infância, até para utilizar isso como material de análise. Quando meu pai viajava, eu tinha febre, porque eu tinha uma febre emocional, eu tinha saudade dele. E aí a minha mãe me pegava e me botava para dormir na cama dela, junto com ela, abraçado com ela. Então, quando eu digo que eu gosto de ter febre,
é porque eu gosto do acolhimento. E remete à memória. É um movimento de regressão, sabe? E eu consigo lidar com isso muito bem. É um movimento de regressão. Então, assim, às vezes a gente gosta de algumas coisas e a gente não se apropria disso. É bem estranho quando você escuta alguém falar, eu gosto de febre. Mas é como eu te disse, se eu pudesse eu teria febre toda. Para mim, a graça de quando eu estou doente é se eu tiver febre, sabe? Mas a tua pergunta eu acabei esquecendo, eu fugi. Não, você foi bem das características de um psicanalista. Sim, mas eu falei a questão da coragem. Primeiro tem que gostar tem que ser corajoso. Corajoso. Você tem que gostar de ler, não tem para onde correr. Você tem que gostar de ler, porque a gente passa o tempo todo lendo. Você tem que gostar de pessoas, se interessar pelas pessoas, né? E você tem que gostar de ajudar, né? A gente costuma dizer que a psicanálise ela é a cura pelo amor, né? Então, de certa forma, você tem ali uma relação com o paciente que antigamente na psicanálise ortodoxa era muito fria, mas que acaba sendo quebrado isso a partir de outros psicanalistas como Ferenc e tal. E hoje você tem, muitas vezes, uma relação muito bacana, não próxima, porque tem que ter um certo distanciamento, mas você tem uma relação muito bacana, assim, sabe? De você sentir prazer naquele atendimento, de você sentir prazer e curiosidade em saber como é que a pessoa está se sentindo, né? De onde vem, o que foi que aconteceu na infância dela. Então, você tem que gostar de pessoas, não tem para onde correr. Queridos, esse foi o psicanalista Marisson Fraga. Marisson, deixa tuas redes sociais, deixa teu contato para quem quer te procurar, de repente até agendar com você uma avaliação, um bate-papo. Deixa teu contato. Olha, o Instagram é marissonfraga.oficial, tá? @marissonfraga.oficial é o Instagram. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo lá em inbox. E tem o YouTube, né, também. No YouTube a gente traz aulas de psicanálise, então é o canal Marisson Fraga. E tem muita gente, inclusive, lá no canal que está sem condições agora de fazer um curso de psicanálise por questões financeiras, mas que está aprendendo muito psicanálise. Eu recebo muito esses comentários. Está aprendendo psicanálise através das nossas aulas lá no canal Marisson Fraga. Então, quem se interessou e quiser saber um pouco mais sobre psicanálise, procura Marisson no canal dele ou no Instagram. Quem tiver interessado em fazer um curso também de psicanálise, Marisson dá um encaminhamento para vocês. Marisson, uma palavra final para os nossos espectadores, já que você fala pouco. Para mim foi um prazer, né, conversar sobre a psicanálise, porque é uma área que ainda não é tão conhecida quanto deveria ser, né? Eu espero que eu tenha trazido uma luz aí, ter despertado o interesse em você. Muita gente nem conhecia a profissão, né? Pois é. E eu acho que, inclusive, até se você se interessou pela psicanálise, tenha certeza de que você vai estar ajudando muita gente. E a gente se sente muito bem quando a gente faz isso, né? Não existe só uma forma de ajudar pessoas. Existem inúmeras formas, e uma das formas de você deixar o mundo melhor, uma das formas de você transformar esse mundo que está tão caótico, pode ser pela psicanálise, tá? Então, eu espero que você, se você se interessou, você siga firme nisso aí, porque você vai estar ajudando muita gente. Querido, obrigado pela participação, obrigado pelo desprendimento de estar aqui. Eu sei que você está aí numa beca, porque tem um compromisso hoje. Boa sorte. E, galera, obrigado. Papo Reto, episódio 4. Estamos passando para a segunda metade da temporada. São 6 episódios trazendo profissionais e profissões para o seu conhecimento, para que você possa fazer uma escolha certa na hora de escolher a sua profissão. Galera, obrigado. Até semana que vem. Grande abraço.